Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para o nosso 26º episódio sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Hoje nós estamos vendo, as razões pelas quais nós devemos aderir a esta devoção e hoje nós vamos ver a sexta razão. A presente prática de devoção prodigaliza uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus. Então, o que nós devemos destacar dessa sexta razão? Que, de fato, assim como esta devoção nos torna escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele em tal condição, esse bom mestre nos recompensa por tal cativeiro de amor. Primeiro, retirando todo escrúpulo e medo servil que diminuem, prendem e confundem a alma, alargando o coração com uma confiança pura em Deus, fazendo-nos considerá-lo o nosso Pai e inspirando-nos um amor terno e filial. Depois, já no parágrafo 171, São Luís vai falar da sétima razão, que é os bens, digamos assim, os bens de caridade, que são, para não usar muito o termo técnico, para traduzir um pouco mais isso que São Luís está dizendo, ele fala sobre a prática da caridade. Essa devoção nos potencializa para a prática da caridade. Onde ele diz isso? Não se trata, ele faz aqui algumas perguntas que é para nos fazer refletir. Não se trata aqui de amar o próximo de um modo perfeito. Não se trata aqui de ser o verdadeiro discípulo de Cristo que se distingue pela caridade. Não se trata aqui do modo de converter os pecadores sem receio de agir por vaidade e de livrar as almas do purgatório, sem praticamente nada mais fazer do que aquilo que todos são obrigados no estado de vida em que se encontram? Então são perguntas que todas elas têm uma resposta positiva para aquele que crê. Quando nos consagramos, os sacrifícios que realizamos, por menores que eles sejam, eles são um ato de caridade para com os irmãos. Quem é capaz, ou quem sabe o valor que tem uma conversão, sabe que esse ato de caridade é muito valioso. Quem não conhece o valor da conversão, quem nunca testemunhou a graça que é poder se converter, então nunca vai entender do que São Luís está falando. Então é preciso conhecer, testemunhar uma conversão autêntica e ver os frutos, a graça de Deus agindo na vida de uma pessoa para você ver que vale a pena você se entregar em sacrifício pelos pecadores, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que padecem. Vem então o oitavo motivo, ou a oitava razão, a perseverança. Perseverar na virtude e ser fiel é o que esta devoção faz conosco. A perseverança. Por que é tão fácil voltar a cair no pecado? São Luís pergunta exatamente para dizer. Porque as pessoas trilham um caminho equivocado, porque as pessoas vão por caminhos tortuosos, elas não colocam os meios necessários para, de fato, perseverarem nessa conversão. Por isso que ele diz que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e inconstante, confia muito em si mesmo, apoiando-se sobre suas próprias forças e considerando-se capaz de conservar seu tesouro de graças, méritos e virtudes. É o homem que confia em si. Essa devoção faz com que o homem não confie nas suas próprias forças, mas entregue essa missão nas mãos de Nossa Senhora. Ela vai garantir a perseverança e a fidelidade final. Ele diz também, por meio desta devoção, entregamo-nos à Virgem Maria, à Virgem Santa, que é fiel, tudo aquilo que temos. Assim, a elegemos como a depositária universal de todos os nossos bens naturais e espirituais,
confiando-nos a sua fidelidade, apoiando-nos em seu poder, tomando como nosso fundamento sua misericórdia e caridade, a fim de que ela conserve e multiplique nossas virtudes e méritos. E ela realiza isso de fato, né? Ela multiplica tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós oferecemos a Deus. Separei aqui uma frase de São Bernardo que nos ajuda a compreender também essa dimensão. Ele diz assim: quando ela o sustenta, você não cai. Quando o protege, nada lhe causa medo. Quando o conduz, você não fica cansado. Quando ela está a seu favor, você desembarca no porto da salvação. Então, em resumo, isso que ele diz na oitava razão, e lá no capítulo, no versículo, parágrafo 175, ele diz: a Santíssima Virgem é a Virgem fiel que, com sua fidelidade a Deus, repara os estragos causados pela Eva infiel com sua infidelidade, conseguindo para aqueles e aquelas que se associam a ela a fidelidade a Deus e a perseverança. Então, se Nossa Senhora faz tudo isso para aqueles que se consagram, você está esperando o quê para se consagrar, né? E aí vem um recadinho de São Luís aqui que eu consegui destacar para os incrédulos, para aqueles que não acreditam muito nessa conversa toda, né? Nós estamos aqui já há 26 vídeos falando sobre isso, e pode ser que ainda tenha um crítico, pode ser que ainda tenha um incrédulo, né? Uma pessoa que não acredita em nada disso que nós estamos falando. São Luís mandou um recadinho para você. Está no número 180. Se algum crítico que ler isso imaginar que aqui estou falando com exagero e devoção além da medida, infelizmente não terá compreendido o que digo, seja por ser homem carnal, que não saboreia as coisas do Espírito, seja por ser do mundo, não podendo, então, receber o Espírito Santo, seja por ser orgulhoso e crítico, de modo a condenar e a desprezar tudo o que não compreende. Mas as almas, não nascidas do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas unicamente de Deus e de Maria, me compreendem e são capazes de saborear o que digo. E é para elas também que escrevo isto. Então, São Luís está escrevendo para pessoas que têm fé, para pessoas que acreditam nessas realidades misteriosas. É claro que aqueles que não acreditam também são convidados a olhar com seriedade os argumentos que São Luís está utilizando aqui. Não são coisas assim de brincadeira que ele está falando. Ele está falando porque ele acredita, ele deu a vida por causa destas realidades. E por último, no número 182, ele diz que esta devoção, ela é uma arma de salvação que Deus confia àqueles que deseja salvar. Então, nós vimos que acho que esse é o terceiro vídeo que nós falamos sobre esse capítulo 5, sobre estas razões. E no capítulo 6, São Luís apresenta uma figura. O que tem de importante nessa figura? Essa figura, que é de Rebeca e Jacó, eu deixo para que vocês leiam tudo isso, né, e vão descobrindo as coisas interessantes que aparecem aí. Eu destaquei coisas assim breves, rápidas, porque não tem nada de segredo aqui. É muito fácil entender isso, por isso eu vou passar rapidamente. No número 196 ele diz: esta é também a conduta seguida diariamente pelos predestinados, por aqueles que aceitam essa consagração. Eles permanecem na casa da mãe. De certa forma, ele está dizendo a postura daqueles que são consagrados, daqueles que são devotos de Nossa Senhora, né? Permanecem em casa com a mãe, amam com ternura e verdadeiramente honram a Santíssima Virgem como a boa mãe e mestra que tem, agem com submissão e obediência para com a Santa Virgem, como com sua boa mãe, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que foi obediente à sua mãe aqui na terra e continua a ser obediente lá no céu. Possuem grande confiança na bondade e poder de sua boa mãe.
e seguem os caminhos da Santa Virgem, sua boa mãe, ou seja, imitando-a, e nisso consiste propriamente sua felicidade e devoção, como também o fato de que são portadores da marca indelével de sua predestinação. E aqui no número 200, talvez seja a postura mais importante que nós podemos destacar daqueles que são devotos de Nossa Senhora, é a imitação. São Luís aqui nesse número 200 fala da imitação, e eu digo a vocês que esta imitação é a coisa mais importante que nós podemos colocar diante disso que nós estamos falando nesse vídeo de hoje. Depois vem um outro artigo que São Luís fala: se essas são posturas dos devotos, Maria também tem posturas para com os seus devotos. O que ela faz com os devotos dela? Ela os ama. E aí ele desenvolve as ideias. Todas essas ideias estão desenvolvidas. Eu não vou desenvolver aqui, porque vocês vão ter a curiosidade de ir lá buscar o tratado e ler essas partes que eu pulei. Depois, Maria, ela fica à espera do momento favorável para beneficiá-los, enriquecê-los e fazê-los crescer. A eles, ela oferece bons conselhos, como Rebeca fazia com Jacó. Quando seus devotos levam a ela e lhe consagram seus corpos e suas almas com tudo que lhes diz respeito, como age essa boa mãe? Ela se imola, ela os imola, sacrifica, fazendo-lhes morrer a vida do velho Adão. Ela lhes retira a pele natural, ela os purifica de suas manchas, ela os prepara de acordo com o gosto de Deus e para a sua maior glória. Nos torna dignos de comparecer diante do nosso Pai Celeste. E ela finalmente os faz obter a bênção do Pai dos céus, ainda que não devessem naturalmente recebê-la. Ela os abastece de tudo. Ela os conduz e dirige. Ela os defende e protege. Ela intercede por eles. E para terminar, assim concluímos a explanação dessa grande e antiga figura da predestinação e da reprovação, tão pouco conhecida e tão misteriosa. Então, meus caríssimos irmãos de fé, hoje nós ficamos por aqui e eu deixo para vocês essas partes que eu pulei para que você também adentre nesse universo das figuras que São Luís está utilizando. No nosso próximo vídeo, que é o nosso 27º episódio, vamos falar dos efeitos maravilhosos produzidos por esta devoção numa alma que a segue fielmente. Até lá!